Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados, mais uma vez estamos aqui, depois de, durante a semana, ouvirmos mensagens preciosas com os nossos amados irmãos, pastores da nossa Igreja Batista de Montese, que dia após dia tem alimentado a nossa alma com a gloriosa palavra de Deus. E nesse momento, queridos, que nós vamos meditar na palavra de Deus, a gente fica pensando durante a semana que mensagem iremos levar. Às vezes nos vem à mente até aquele desejo de falar algo que esteja fora do que estamos vivendo, dos acontecimentos atuais, mas fica difícil a gente trazer uma palavra, sobretudo nesse tempo, e não ter que falar do tempo, falar dos acontecimentos. Nós estamos vivendo um tempo único, ímpar na vida da igreja, né? Distante do templo. Então tudo isso nos leva o pensamento a pensar muitas coisas, a vaguear por labirintos, e que ao mesmo tempo nos vem a preocupação de não perdermos o foco, de não levar de fato a mensagem de Deus, a mensagem da palavra. Então, eu sei que eu tenho contado com as orações dos amados irmãos, e tenho certeza que cada mensagem que nós temos ouvido, cada mensagem que nós iremos ouvir, são resultado das orações dos santos, dos servos e servas do Senhor, que têm subido até as alturas. E a minha oração nesse momento, a minha oração antes desse momento de estar nesta plataforma para transmitir a mensagem de Deus, foi clamar ao Senhor para que o Santo Espírito me ilumine, para que o Santo Espírito encontre os amados irmãos do outro lado aí, não somente assistindo esta mensagem, mas interagindo em espírito, interagindo com as suas almas, que seja fortalecida a sua vida, seja fortalecida a sua casa. E eu gostaria de convidar você, amado irmão, você, amigo, você que está nesse momento nos assistindo, seja por indicação de algum irmão da igreja, ou de repente você estava procurando uma igreja onde gostaria de ouvir uma mensagem que pudesse trazer verdade para a sua alma, preencher de fato o vazio, os anseios com a verdade, porque eu sei que também nesses tempos difíceis os falsos profetas irão também transmitir os seus venenos, as suas mensagens que aparentemente são mensagens de fé, de ânimo, mas por trás estará sempre o engano. E nós em tempo algum deixaremos de pregar a palavra, porque diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então nosso compromisso será sempre com a verdade, será sempre com a palavra de Deus. Então convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17 de Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No capítulo 6, versículo 13 de Efésios, nos diz assim a palavra de Deus, capítulo 6, versículo 13 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo,
ficar firme. Havendo feito tudo, havendo passado por tudo, por todas as lutas, permanecer firme. É dentro desse tema, é dentro desta visão que nós queremos transmitir para você, nesse instante, a gloriosa palavra de Deus. Preparados para os dias difíceis. Eu sei que você já ouviu muitas outras mensagens que envolvem esse tema de estar preparado. Eu creio que quase todas as mensagens têm girado em torno desse tempo, dos tempos difíceis. Tempos esses, queridos, que muitos foram pegos de surpresa nesses dias difíceis que estamos vivendo. Ricos e pobres, grandes e pequenos, crentes e ateus, foram surpreendidos com esta quarentena e isolamento que culminou com a paralisação da economia do mundo, provocando um colapso de saúde em alguns países. Sonhos foram interrompidos, projetos, comemorações, aquela viagem dos sonhos, investimentos mal calculados foram perdidos, foram por água abaixo. Todos sofreram ou todos ainda sofrem no momento ou ainda vão começar a sofrer. Mas certamente os mais prudentes, os mais prevenidos e visionários serão mais resilientes, não necessariamente pela maneira como vão enfrentar a crise instalada hoje, mas pela maneira constante de como já viviam em prevenção do que poderia acontecer, visto a imprevisibilidade da vida. A vida, meus queridos, é movida por ação e reação. Os tempos difíceis nos ensinam muito. Não podemos encarar a vida como meros acontecimentos. Profetas do caos, filósofos fatalistas, tipo, tinha que acontecer assim e assim aconteceu. Temos que enxergar além e buscar compreender e tirar lições de o porquê teve que ser assim. E quais as razões? O que está por trás dos acontecimentos? Qual o nosso papel? Qual será a nossa reação? Qual a nossa culpa e pecado? Até onde podemos ir e quando devo recuar? Pois se cremos que Deus está no comando, então tudo tem o seu propósito. E é nisso que devemos nos firmar, pois não podemos lutar contra os seus propósitos, pois nós mesmos fazemos inseparavelmente parte dos seus planos e somos seus agentes no cumprimento dos seus decretos. Conforme João nos fala, no capítulo 42, versículo 1, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó tinha autoridade para dizer isso. A maneira como vivemos, como fazemos a leitura correta do tempo, das profecias, dos indicadores que nos cercam, como o econômico, da saúde e das próprias estações do ano, nos tornará homens e mulheres mais prevenidos e mais perto das revelações de Deus. Pois quanto mais forte, quanto mais prevenido, mais prudente, mais sensato, mais submissos aos ensinos de Deus, mais bem faremos a nossa alma, a nossa própria alma. Estes, queridos, são sem dúvidas dias de nos mostrarmos fortes. Não uma mostra de aparência, mas porque de fato Deus nos fez assim. Sua palavra gera em nós vida, força, saúde, coragem, intrepidez, ousadia e, claro, prudência. Tiremos de dentro de nós, de cada um de nós, a força que vem de Deus, que vem da sua própria palavra implantada em nós. Não são dias para lamentar, mas para agir, para extrair o melhor, ainda que em meio às dores e angústia, como diz as Sagradas Escrituras, através de nosso Mestre. João capítulo 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que,
quando chegar a hora, vos lembreis que já vos tinha prevenido. E aí Jesus vai dizer na sequência do versículo para os seus apóstolos: eu não vos disse isto desde o princípio, ou seja, porque estava convosco. Eu não disse no início que eu comecei a me revelar, que vocês começaram a me conhecer, porque eu estava convosco. Então Jesus estava dizendo esta palavra para os discípulos, nos momentos que se aproximava dele ser assunto ao céu. Deus nos encoraja, queridos, a tirar das cinzas a vitória. Ainda que em alguns momentos tenhamos fracassado, ainda que em alguns momentos tenhamos deixado de obedecer a sua palavra santa, mas Ele nunca, mesmo assim, nunca ocultou de nós os dias difíceis e angustiosos que teríamos de enfrentar. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Foi a palavra do Senhor Jesus. Na sequência em que Ele estava ensinando sobre os dias difíceis, sobre as tempestades, sobre a situação que a igreja iria enfrentar enquanto corpo de Cristo aqui na terra. Então é justo, querido, que Ele espere que enfrentemos como Ele enfrentou, com bom ânimo, não amparado pelas orientações do mundo, dos especialistas, seja na área que for, mas pela fé na infalível, na inerrante e imutável palavra de Deus. Querido, querida irmã, leia comigo estes dois versículos que se encontram em Provérbios, capítulo 24, versículo 10 e versículo 11, e tire destes dois versículos força para você reagir, não somente nesses dias, mas em outros dias, muito mais difíceis do que este. Por isso essa palavra é uma palavra preventiva para os dias difíceis que vamos enfrentar. Provérbios capítulo 24, versículo 10 e 11 diz: se te mostras fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Se te mostras fracos, se te mostras desanimado no dia da angústia, oh, quão pequena é a tua força. Mesmo assim, livra os que estão destinados à morte, livra os que estão cambaleando para a matança. Onde está o que nós aprendemos, irmãos? O que nós recebemos do Senhor no dia em que tudo estava muito bem, em que tudo favorecia a nossa saúde e prosperidade? Não seja fraco nestes dias. Mostre a sua força para os que estão ao seu lado. Alguns talvez cambaleando, acolhendo somente palavras de medo, de derrota, de desânimo, talvez alimentando exacerbadamente desta mídia sensacionalista, terrorista. Com isto, queridos, não estou aqui fechando os meus olhos para os acontecimentos terríveis. Realmente, em alguns lugares, muitas pessoas estão morrendo. Muitas ainda irão morrer. E muito pior ficará depois que passar tudo isso. Mas temo também que muitos ficarão doentes só de assistir, só de dar tanto atenção. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos que me aconteceu logo no início. Um dia eu acordei com falta de ar. Literalmente, foi terrível. De tanto assistir depoimento macabro. Tipo, é como se estivesse morrendo afogado no seco. Marcou, ficou ali me agravando por dentro este depoimento, se não me engano, que foi até de um cearense. À noite eu acordei sonhando, e quando acordei eu senti uma falta de ar. Foi algo tenebroso, de tanto me alimentar, de tanto estar ligado, de tanto favorecer, de tanto valorizar, de tanto se intensificar as informações, na maioria das vezes negativas. Alimente-se de Deus, queridos, nesses dias, da palavra viva. Tire um pouco deste vírus da sua mente, senão daí a pouco,
Se a gente ficar tão focado, tão antenado nesses noticiários, nessas situações, daí a pouco infecções maiores poderá estar sendo acometido, não somente o seu corpo, mas a sua mente, o seu emocional, o seu espiritual, a sua alma. É preciso, pois, se esforçar, pois o tempo em si já propicia isto. Onde estão as palavras de Paulo para nós? É nas fraquezas que eu me sinto forte. Busque fortalecimento em meio a essas fraquezas, a essas lutas que você está passando, porque nós sabemos, queridos, que à medida que o tempo vai passando, à medida que a peste se alonga, há uma tendência de desanimar, de fracassar, porque sabemos que o pior está por vir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós já enfrentamos dias bons, dias de fartura, dias de abundância. Paulo disse: eu aprendi a conviver em todas essas circunstâncias. Como Deus nos recomenda que vivamos, irmãos? Primeiro, deve o homem estar sujeito a Deus quanto os acontecimentos do amanhã. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, pois não sabes o que produzirá o dia. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor, nosso Deus, em Tiago, capítulo 4, versículo de 13 ao versículo 16. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos à cidade e passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda presunção, toda glória, tal como esta, é maligna. É maligna. É maligna. O mundo estava assim. Suas projeções em alta. Nações calculavam o aumento do seu PIB. Empresas planejavam derrubar os seus celeiros e fazer outros maiores, pois grande seria o aumento da riqueza. Deus diz a mesma coisa ainda hoje. Loucos. Lembra da parábola? Esta noite o Senhor pedirá a tua alma. Para quem será? Assim será todo aquele que ajunta tesouro para consigo, mas não é rico para com Deus. Mas pastor, onde fica a prudência? Onde fica a visão preventiva que o Senhor estava falando de ajuntarmos na despensa para os dias maus? Calma. Na palavra de Deus, no que acabamos de ler. A palavra de Deus não está com esta palavra de Tiago, com esta palavra do sábio, dizendo que não devemos sermos preventivos, não devemos trabalhar, não devemos negociar, não devemos juntar tesouros, como uma forma de prevenção para o dia de amanhã, mas fazer tudo isso sem o devido cuidado da alma, sem a devida submissão ao Senhor, sem ser rico para com Deus. Deus chama de louco. A palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes, prevenidos e, claro, sujeitos à vontade de Deus. A Bíblia nos alerta, queridos, para dias difíceis. Precisamos aprender com esses tempos que estamos vivendo. E é isso que eu quero focar para os irmãos neste momento.
Nós temos certeza da vida eterna, temos o nosso nome escrito no livro da vida, estamos aguardando o nosso Senhor voltar para nos levar para o céu, nossa morada eterna. Mas até lá, não podemos nos descuidar das nossas responsabilidades enquanto cidadãos desta pátria temporal. Mas seria loucura, pura insensatez, se preocupar com esta vida e não com a eterna, se prevenir para esta vida e não para a futura. No entanto, no que tange as necessidades materiais, no que tange o tempo da nossa permanência aqui, a coisa funciona assim mesmo, mas com toda a sua imprevisibilidade, pois Deus é quem tem a palavra final. Assim sendo, ao planejar algo, a palavra de Tiago é melhor dizer, se Deus quiser, porque se Deus não quiser, é como aconteceu agora, planos ruíram, sonhos foram cancelados, projetos, porque na maioria deles não estavam sujeitos a Deus. Devemos nos prevenir sim, queridos, para o dia mau, é o que diz a palavra que nós lemos. A fé não é imprudente, ela é preventiva e ousada, pois a fé legítima depende de Deus, e depender de Deus é agir como Deus ensina na sua palavra. Devemos estarmos firmes espiritualmente, mas também prevenidos para resistirmos o máximo possível nas guerras que poderemos ter que enfrentar daqui para frente, e na maioria das vezes com um inimigo invisível, imprevisível para quem não lê cuidadosamente as Escrituras. O que estamos podendo prover para nós nesse momento, se não se valendo das economias estocadas? Isto para quem tinha alguma coisa em casa, coisa essa que pode ser a garantia do emprego mais estável, talvez não o mais desejado, o mais sonhado, mas é Ele quem está provendo agora, pouco ou muito. Mas talvez alguns tenham lançado fora esta oportunidade. Não é a hora para lamentar, como já falei, mas fica para nós, queridos, a lição. É hora de aproveitarmos essa lição de que a vida, ela é desse jeito. O mundo é instável, a economia, basta parar por alguns dias para entrar em colapso e ruir todo o império, toda a mega estrutura. E nós, como crentes, devemos ter a nossa prudência também, devemos ter o nosso cuidado. Os Estados Unidos, nação tão bem preparada economicamente, não é verdade? Com seus trilhões nos cofres, registrou só no início desta pandemia 10 milhões de desempregos. 10 milhões de pessoas já estão nas filas do seguro-desemprego. Este tempo está me ensinando muito, como igreja, como pastor, líder do rebanho que Deus me confiou. Sei que precisamos ser prevenidos também como igreja e como pessoa jurídica que somos, porque assim nos ensina a palavra de Deus. E uma guerra possível e talvez prestes a acontecer será da escassez de alimento, de insumos essenciais à vida. Não necessariamente, queridos, porque estará faltando a produtividade, mas de propósito. Será imposta restrições como forma de castigo, de falta de acordo, e muitos vão achar justo, sobretudo para o povo de Deus, que não compactua com o sistema deste mundo, cujo líder é o homem do pecado. Que Deus nos dê a sua visão para os tempos difíceis que teremos que enfrentar. Peço a sua oração. Na história da igreja, nós sabemos o que o povo de Deus já passou neste mundo. Bens confiscados, famílias separadas umas das outras, castigos terríveis impostos, simplesmente por ter uma fé viva em Jesus. Nosso Senhor nos previne sobre isso. Mateus 24, versículo 9 e 10. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de
todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Queridos, amados irmãos, atente-se para esta palavra. Não estamos fazendo nenhuma previsão para o momento presente, nem alarmando os irmãos, pelo contrário. Eu espero despertar na igreja uma leitura cuidadosa das Escrituras Sagradas, e se você fizer isto, verás que é o suficiente para vos deixar alerta ao que está por vir. Não há previsões de fartura, de sustento, de paz, de segurança para os que vivem neste mundo. O Senhor Jesus é muito claro quando nos diz, queridos, isso é prevenção para nós, igreja do Senhor. Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? O mundo cuida do que é seu, dos que seguem a sua ordem, dos que compactua com o sistema, dos que se conformam com este mundo e diz amém para os seus intentos contra Deus, o Santo de Israel. Não é nosso caso. Por isso somos e seremos odiados pelo mundo, diz o Senhor Jesus em João capítulo 15, versículo 18 ao 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, o mundo me odiou. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Queridos, o mundo não conhece a palavra de Deus. O mundo não conhece Deus que enviou Jesus Cristo. Por isso o mundo, não somente o mundo pagão, mas o mundo que se julgava religioso, o mundo que se julga religioso, odiarão a palavra de Deus, e aqueles que se posicionam tal como a palavra de Deus nos ensina. Então esta palavra é para você, igreja, para nós nos prevenirmos para os dias maus. Nos prevenirmos primeiramente, claro, espiritualmente, nos fortalecendo, fazendo a leitura correta das Escrituras, e essa leitura vai nos dar uma visão. Essa leitura vai nos dar realmente um parâmetro de como serão os dias de escassez, dias de necessidades, dias de limitação para o povo de Deus, dias de bloqueio para a igreja. E nós, como comunidade cristã, nós precisamos estar unidos, firmes, prevenidos, porque a palavra assim nos alerta. As promessas, nós sabemos, são reservadas a um povo para um tempo determinado. Guardemos isso. Jeremias 29:11, nós já lemos muito esse versículo nesses dias. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas lembre-se, este povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, ainda está neste mundo, e este mundo restringirá o seu bem, a sua comida, a sua saúde, a sua segurança a este povo eleito de Deus, como sempre foi, queridos, na história da humanidade, exceto quando Deus quis mudar o coração de alguns para cumprir os seus propósitos. Mas no geral, o mundo sempre odiou e sempre odiará os filhos de Deus, não se engane, como o próprio Jesus nos falou. Portanto, não se engane, qualquer aliança de paz com o mundo, com os seus governantes, contraria o que Deus determina em sua palavra para o seu povo. O povo de Deus sempre se deu mal, sempre recebeu o castigo de Deus, mas antes do castigo vinha um alerta. Quando eles estavam em apuros, em situações difíceis, eles sempre pensavam em pedir socorro a outras nações. O Egito foi uma delas. E olha o que Deus nos fala a respeito dessa possibilidade, em meio ao medo, em meio à insegurança, de nós buscarmos auxílios
onde Deus não nos manda buscar auxílio. Isaías capítulo 30, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão. A preocupação de Deus, a preocupação do profeta era tão grande, quanto o perigo dessa aliança, quanto o perigo dessa busca de auxílio ao Egito, às nações, e não na palavra, e não no Santo de Israel, que ele repete basicamente a mesma coisa no capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 3, olha o que diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará fio o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, aquele em quem nós buscamos auxílio, que não seja o Senhor, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Amados irmãos, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, é a palavra de ordem das Escrituras. Se o mundo proclamar que haverá paz e segurança, você vai dar crédito ao mundo ou à palavra de Deus? Você tem orado pela paz do mundo? Será correto orar pela paz do mundo? Será correto fazer esta oração a Deus? Orai pela paz de Israel. Isso está escrito. Isso está escrito. Cuidemos de não estarmos inconscientemente, pela força da religiosidade e da pressão do conformismo com o mundo, com a popularidade ecumênica, que já de muitos anos vem se instalando no meio do povo de Deus. Cuidado! Pastores estão dando as mãos com líderes de todas as religiões tidas por cristã, para levantar clamor. O povo de Deus não faz aliança com quem não está firmado na palavra, com quem contraria os decretos de parecer radicalismo. Mas o povo de Israel, Deus sempre deixou muito claro que eles eram uma raça separada, uma nação eleita, um povo separado, com todo o zelo de Deus. Poderia, queridos, as nossas orações ecumênicas, pactuada com religiões pagãs que contraria a palavra de Deus, poderíamos unidos dar as mãos com as religiões, fazer o clamor, poderia isto impedir os decretos, as determinações de Deus, conforme está na sua palavra? Nós temos uma aliança eterna com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que quando fizeram aliança, Deus trouxe castigo. Nós não fazemos aliança. O diabo é muito sutil, não se engane. Paulo nos fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas próprias obras. Ele se apresenta ao mundo com sapatinho de algodão, ele é humilde, ele quer o bem de todos, a união dos povos, ele faz justiça, é conciliador, está sempre preocupado com os pobres, não quer que ninguém morra,
sofra, passe fome. Quem vai ser contra um homem desse? Só os desvairados dos crentes é possível que alguém venha a dizer isso. Só os desvairados dos crentes pode ser contra mesmo uma palavra dessa, a um homem tão bom, a um homem tão caridoso, a um homem tão piedoso, tão preocupado que todos vivam em união, em comunhão, em paz. E ele sabe quem é contra ele. Ele conhece quem tem a marca de Cristo, quem são os que têm coragem de enfrentá-lo, porque tudo gira em torno de tirar Deus de cena. Deus não faz, Deus não promove, nós fazemos. Nossas alianças, nossas forças se unindo em torno de um só governo, em torno de uma só liderança, todos nesta corrente do bem, venceremos e criaremos a nova ordem mundial. Criaremos uma religião única, cuja força procede das orações do povo, da união do povo. Onde, queridos, que tem alguma profecia boa para o mundo? Porque eles diziam, esse profeta não profetiza nada de bom para nós. Vamos matar esse profeta. Esse homem não pode ser do bem. Profecias tão duras, palavras tão duras, esse homem não pode amar. Esse homem não pode ter misericórdia. Estes crentes só profetizam coisas ruins para o mundo. Esses crentes, digo, aqueles que estão firmados na palavra, não é que profetizamos coisas ruins para o mundo, é que profetizamos a palavra de Deus, profética, como já está escrito. Onde que tem alguma profecia boa para o mundo? Mas me parece que uma ala da igreja está querendo mensagem assim. Não me refiro à igreja batista de Montes, mas existe uma ala aí do meio evangélico que estão querendo mensagem assim, que agrade, que diga que vai passar, que é coisa do homem, que é coisa de uma época, que é coisa meramente natural. Se unirmos as nossas forças, vamos vencer. Vencer como? Que tipo de vitória você se refere? Porque em Cristo Jesus, nós já sabemos, nós já somos mais do que vencedores. Nós não lutamos para vencer, nós já somos mais do que vencedores, estando em Cristo Jesus, estando alinhados a Cristo, a palavra. Mas se fizermos aliança, se dermos as mãos no movimento ecumênico, não considerando o corpo vivo, a igreja, nós poderemos estar lutando contra Deus. E ao invés de trazer bênção, de trazer a vitória, estaremos acrescentando pecado a pecado. E aí vai cair tanto o ajudador, tanto o auxiliador, como aquele que está sendo ajudado. É tempo de clamar, irmãos. Não temos dúvida disso. A igreja tem que clamar ao Senhor, mas não clamar politicamente, não clamar religiosamente, ecumenicamente, mas clamar anunciando a verdade do Evangelho, rasgando os nossos corações. É tempo da igreja reconhecer que transgrediu contra Deus, que pecou contra Deus, que fez aliança política, que se aliou à corrupção deste mundo. Igreja do Senhor, não se detenha com a politicagem, com os partidos, com as alianças políticas, como se deles viesse o nosso socorro, o nosso auxílio. Pois quem se auxiliarem por elas, diz o texto, cairá tanto os que ajudam como os que estão sendo ajudados. Temos coisa muito mais importante para nos determos. Não sejais insensatos, diz o texto que nós lemos, nosso texto áureo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Somos uma igreja ordeira, sujeita sim aos nossos governantes, como nos diz a palavra santa de Deus em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Sujeitos no sentido do respeito, da obediência à lei comum a todos, que vise o bem e o direito legítimo de todos, sem infringir as leis de Deus, sem negar o que diz as Escrituras. O que diz a nossa Constituição Federal, hein? Ninguém está acima da lei. Ok? Nós temos uma Constituição dada por Deus que diz: ninguém acima de Deus, ninguém acima das Escrituras, pois toda ela é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para exortar,
para conduzir homens e mulheres a um viver piedoso, a um viver que agrade, que se sujeitem ao Deus eterno. Ninguém acima de Deus, quem infringir as leis de Deus, diz a Bíblia, é digno de morte. O mundo tem infringido as leis de Deus. As nossas autoridades, a quem nós nos sujeitamos como igreja ordeira, por amor e obediência à palavra de Deus, eles mesmos, dos baixos aos altos escalões do poder, da justiça, têm abertamente transgredido as leis de Deus. Legislativo, judiciário e executivo não têm feito caso da palavra de Deus. No momento certo sofrerão as consequências, como a grande Babilônia, que Deus usou para castigar o seu povo que estava em Judá, em desobediência, quando Deus havia dado tanta oportunidade para que ele se arrependesse. Mas logo depois veio o castigo também da grande Babilônia, porque o julgamento começa pela casa de Deus, começou por Judá. Deus envia os babilônicos, invade Judá, destrói tudo, depois levam eles para a Babilônia, passa lá 70 anos, Babilônia se arrogando do seu poder, da sua autoridade, como se fosse pela força deles que eles tivessem feito aquilo com Judá, e aí vem o castigo de Babilônia. Mas começou primeiro pela casa de Deus, e é assim que diz a palavra. O apóstolo Pedro nos fala isso na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ainda assim, Deus nos diz para orarmos pelos nossos governantes. E aí, cara, é claro que não existe essa de dizer, ele não é o meu governante, ele não me representa. Não, é a ordem da palavra, orar pelos nossos governantes, não pelos nossos simpatizantes, não por aqueles que nós simpatizamos, que nós entendemos que sejam melhor. Eu devo orar, eu devo interceder, mesmo que não me agrade. É o que Deus permitiu, que o povo exercesse o seu direito de voto e o colocasse no poder, quer seja para o bem, quer seja para o mal, para cumprir os seus próprios propósitos. E aí, como igreja ordeira, eu devo orar e interceder para que Deus exerça os seus propósitos, e eu devo me sujeitar, queridos, ao Senhor, e não me insurgir com palavras de maldição, de desprezo, de nojo. Não, está aí. Vamos ser uma igreja ordeira, vamos respeitar nossas autoridades, nossos governantes, vamos orar para que Deus exerça e cumpra os seus propósitos, mas não podemos de maneira nenhuma como igreja, nem fazer aliança, nem sermos um povo blasfemo, um povo briguento, um povo desordeiro, um povo que usa a mesma linguagem do mundo. Não, nós temos que nos posicionar, alicerçado pela palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra de Deus nos diz isso, queridos. Êxodo 22, versículo 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Quando Paulo fez isso lá em Atos, capítulo 23, versículo 1 ao 5, Paulo pede perdão por ter usado de palavras que não podia contra o príncipe, contra o sacerdote, contra o governante, enfim. Querido irmão, seja preventivo. Pensando nos dias que estão por vir, pense na sua família. Quando Deus te der dias de vacas gordas, que nós oramos para que elas venham, não gaste com futilidade, com vaidade, estoque um pouco, reserve o que puder, pois vamos precisar. Use somente o essencial, não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Limite o seu compulsivo desejo de compra, adie o seu desejo de consumo que não é essencial. Os dias são maus, tanto no sentido econômico, financeiro, como espiritual, para o povo de Deus. Guarde na sua mente os selos rompidos do livro pelo Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive eternamente, conforme está em Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6. Por que eu vou fazer essa colocação? Porque dentro desses selos
está o que está para acontecer, o que está acontecendo. E nós, como igreja, precisamos fazer a leitura correta, precisamos sermos preventivos. E aí esses capítulos são muito reveladores para a gente. Ao romper o primeiro selo, saiu o quê? O cavalo branco. O seu cavaleiro tinha aparência de príncipe. Guarde isso, querido. Tudo nele é só aparência. Aparência de príncipe, aparência de paz, aparência de prosperidade, de bondade, de unidade. O texto diz que em sua mão tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. É dado por Deus. E saiu vencendo e para vencer. Guarde isto. Saiu vencendo e para vencer. É interessante, queridos, pois por isso que ele é o anticristo. Não somente porque é contra tudo que diz respeito a Cristo, a Deus, a santidade de Deus, o que é sagrado, mas também porque ele sempre se antecipa, porque ele vem na frente, porque ele é o enganador, ele vem antes, promovendo falsamente uma paz, promovendo falsamente uma aliança de paz, um tempo de prosperidade. É claro que ele faz isso sempre após um caos que, na maioria das vezes, ele está por trás do caos. Veja que ele aparece aí no capítulo 6 para enganar com suas vitórias e supostas promoções de paz para os que lhe acolhem. E Jesus nos vai falar em João 5:43, dizendo que ele veio em nome do seu Pai e os judeus não receberam. Ele veio em nome da palavra e os seus não receberam. Mas outro virá no seu próprio nome, e a estes eles receberiam. Aqueles que vão ao mundo, ou que se apresentam ao mundo com uma proposta de paz, de justiça, de piedade, em seu próprio nome, o mundo aceita, o mundo abraça. Mas aqueles que vão ao mundo em nome de Deus, em nome da palavra, mostrando a verdade dos acontecimentos, dos fatos, do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer, mostrando que para que haja paz, para que haja prosperidade, para que haja vida, os homens precisam se voltarem para Cristo, os homens precisam se arrependerem. Eles não aceitam. Mas este enganador, o anticristo, ele vem em seu próprio nome. É claro que a princípio ele vai usar Deus, Jesus, a Bíblia, mas de forma ecumênica, de forma muito light, não é? Muito social, muito social. Ele virá com a aparência de Cristo, homem bom, caridoso, conciliador, confundindo os meros religiosos, mas o Cristo verdadeiro vai estar somente no capítulo 19 de Apocalipse, o cavaleiro real, aquele que de fato tem a coroa na sua cabeça, não simplesmente porque foi lhe dado, como é o caso do anticristo, foi lhe dado uma coroa, foi lhe dado um arco, ou seja, indica que é Deus que está no comando. Deus é Deus, ele não recebeu nada de ninguém, ele não recebeu coroa de ninguém, ele não recebeu arco de ninguém, ele não recebeu ordem de ninguém, ele é Deus. Mas o anticristo, o enganador, ele recebeu temporariamente. Para quem não lê as Escrituras, para quem não tem o Espírito Santo, será realmente complexo compreender que Deus faz isso, que Deus está no comando. Ele está no comando, sim. Agora, querido, na sequência da abertura dos selos do capítulo 6, surgem os demais cavalos, com suas respectivas cores e pragas, que viriam ao mundo, e estas pragas prevaleceriam vencendo e para vencer. E em meio a elas surge uma falsa paz, uma falsa prosperidade, promovida pelo falso Cristo, o anticristo que saiu vencendo e para vencer. O cavalo vermelho representa as guerras tão fortes já nos séculos passados. Este tem um poder para tirar a paz da terra. A guerra, a morte tira realmente a paz. Há conflito entre as nações. Diz aí que os homens se matarão uns aos outros até que é estabelecido um tratado de paz. Quem tem o controle dessas pragas? Quem diz quando ela deve acontecer e quando ela deve ter o seu fim?
Queridos, agindo Deus, quem impedirá? Por favor, compreenda, está na palavra, foi profetizado, vai acontecer, mas o agente dos acontecimentos, o germe da maldade, da crueldade, do engano, não é Deus, é o anticristo, é o diabo. Leia a Bíblia, meu querido, entendendo que Deus se antecipa aos fatos antes que eles aconteçam. Deus já nos revela porque Ele é soberano e conduz a história desenrolando como um grande rolo para exercer o seu juízo final sobre toda impiedade, sobre toda maldade. Ele tira a paz, o anticristo, e estabelece a paz. A criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, se deu em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz, realizada quando? No final da Segunda Guerra Mundial. Promoveu a guerra para depois se destacar como um homem de paz. Assinaram inicialmente a Carta das Nações Unidas 50 países. Hoje, com exceção de alguns, não fazem parte, mas a maioria fazem parte. Mas em sequência, queridos, veio um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ele dizia: uma medida de trigo por 1 denário. Fome, carestia, falta de alimento. O cavalo amarelo, queridos, traz uma praga bem mais presente aos nossos dias. Seu cavaleiro chama-se morte, e o inferno segue. Este traz sobre si um poder de morte terrível, mais que uma dizimação da raça humana. Ele usará a espada, a fome e a peste e as feras. Reflita sobre tudo isto. Precisamos nos prevenir, sermos um povo prudente, ordeiro, de boas obras, para que em meio a todo o caos que está para se instalar, nós possamos glorificar o Senhor e pregar a sua palavra sem comprometimento algum com este mundo, cujo príncipe é o diabo. Esta é a minha palavra para você. É para que você leia esta palavra com esse entendimento e seja um homem, uma mulher, uma família prevenida, tanto espiritualmente como também economicamente, trabalhando, sendo zeloso, não se enveredando pelas vaidades, pelas compulsividades do ter, do comprar, do se endividar. Os dias são difíceis, e tempos difíceis iremos enfrentar. Essa é a razão pela qual coloquei esse texto de Apocalipse. Não foi para falar da escatologia necessariamente, de fato a mensagem não girou em torno disso, mas para mostrar, queridos, que haverá fome. Já houve muitas, mas o povo de Deus, Deus sempre guardou, Deus sempre protegeu, mas sempre foi um povo colocado realmente no estreito. E nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos estar firmes para enfrentarmos esses poderosos, para enfrentarmos o mundo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida e você esteja firme e forte com essa espada. Mantenha-se firme até a volta do Senhor. Deus te abençoe. Amém.